querida aluna, tudo bem com você? Segunda série médio, como que tá essa quarentena? O que você tem feito? Estudou vícios de linguagem o dia inteiro, imagina, né? Tá reparando aí como sua mãe fala, seu pai, pessoal na internet, tá buscando aí todas as cacofonias possíveis? Não? Por quê? Começa agora, tá bom? Vamos acelerar isso? Como que vocês estão? Eu tô mais ou menos, viu? Não tô gostando muito disso, não. Mas se é necessário, se é pra nossa saúde, né? A gente só respeita. Enquanto isso, vamos estudar um pouco de redação? Vamos lá? Pessoal, depois dos vícios de linguagem, eu iniciei com vocês crônica. Tipos de crônica. Você se lembra? Com certeza, né? Tá estudando todo dia. Tá bom. Sem mais delongas, vamos relembrar essas crônicas. Na verdade, são vários tipos, né? Acompanhe comigo aqui no slide. E eu também gostaria que você deixasse aí o seu livro aberto. Para aí o vídeo agora, pega seu livro. Tô te dando 10 segundos, vai lá. Pronto? Claro, então tá bom. Vocês sabem que eu tô brincando, né? Olha, pessoal, coloquei aqui para você uma consideração inicial para a gente relembrar o conceito de crônica. Olha só, que a principal característica da crônica localiza-se na sua temática, que é o cotidiano. De fato, essa crônica, pessoal, mora em qual tipo textual? Lembra até que eu fiz umas casinhas? Qual que é o tipo textual? Narração, né, pessoal? Exatamente, ouvido aqui você me falando. Narração. Nós temos outros textos narrativos, né? Conto, novela, romance, mas a crônica, ela também é narrativa, mas no sentido de me contar o que exatamente? Porque você se lembra que lá no conto eu tenho possibilidade de criação? Criação no sentido de ser algo fantasioso, que não necessariamente deixa de ser o caso do romance, só que o romance é uma maior extensão. Lembra? Tem vários personagens, pode ter vários livros, né? Vocês gostam muito de trilogias. E aí tem vários personagens, espaços diversificados. Tá recordando? Tipo narrativo, basicamente que a gente conta uma história. Mas essa história aí na crônica é uma história do cotidiano. E mais do que isso, como consequência de um cotidiano, tem que ser algo que está no momento, de alguma maneira sendo debatido. Aqui no caso, né? Joga assim que você terminar de ver essa aula, crônica, saúde no Brasil, saúde no mundo. Certamente em jornais de grande circulação você vai achar cronistas falando sobre a situação de saúde atual, né? Então tem que ser um tema da atualidade. Também me lembro que conversei com vocês em aula de que não necessariamente foi sempre assim. A crônica já foi bem relacionada com a história. Crônica era quase sinônimo de relato histórico. E hoje não mais. Hoje é do cotidiano, é do seu dia a dia. Ok? Continua a olhar aí comigo. Nesse sentido, quase tudo, de alguma forma, é significativamente importante para alguém transmitir a seus companheiros ou conhecidos. Né? Nos jornais, é normal que os cronistas abordem os assuntos mais importantes ou inusitados do dia anterior. É exatamente isso. Eu já vou até me adiantar com para casa, você vai achar uma crônica para mim essa semana. Pode ser em veículos, tá? Não estou pedindo para você sair da sua casa e comprar, não é necessário. Você vai procurar num site, tá bom? Algum veículo aí de grande circulação, uma crônica sobre alguma coisa atual. Claro que pode ser algo que não seja coronavírus, mas certamente algo relacionado, alguma coisa econômica, alguma coisa na área educacional, das escolas estarem fechadas, qual que é o impacto disso, ok? Você vai procurar isso pra gente. Relembrou então que o tema do cotidiano está dentro da área narrativa? Vamos prosseguir. Acompanhe aqui comigo. Coloquei para você características. Algumas características são comuns na composição de uma crônica. Primeira que eu coloquei, vinculação do cotidiano. Esse detalhe pela visão de mundo do cronista, porque como é uma narrativa, eu vou te contar, de alguma maneira, a minha visão daquele assunto. Eu vou te narrar, mas de uma visão pessoal do seu autor, ok? Concisão, brevidade, no sentido de tamanho mesmo, tá?
Se você achar livro de crônica para você comprar, certamente é uma coletânea de crônicas. Você não vai achar uma crônica de 100 páginas, ok? Vai ser um livro com várias delas. No sentido de ser um pouquinho maior que o conto, talvez, mas naquele sentido de texto menor, ok? A simplicidade e leveza no estilo. Tem que ser simples, tem que ser leve, porque está debatendo uma situação da sua atualidade. Então, se for algo difícil de ler, já passa para texto científico, para texto dissertativo, já não é o objetivo, né? De atrair você de alguma maneira para a leitura. Emprego de uma linguagem coloquial. Essa linguagem coloquial é aquela linguagem realmente mais simples, que parece que está conversando com você, que não necessariamente é colocar uma gíria ou usar um vício de linguagem proposital. É uma linguagem do dia a dia, sem rebuscamento. Sem ser científico, sem ser na terceira pessoa, sem mostrar um distanciamento. É uma linguagem simples, que você conversaria com um conhecido seu, mas que não necessariamente é aquele conhecido seu melhor amigo. Pode ser um conhecido, ok? Tá. Predominância de foco narrativo em primeira pessoa. Pode ser que venha em terceira pessoa. Entretanto, o foco narrativo na primeira pessoa traz uma maior pessoalidade, né? Dá a impressão que está falando diretamente com você. Né? Natureza ensaística e reflexiva. A crônica, de modo geral, ela é um texto de reflexão. De todo modo, tem os tipos de crônica que vai, de alguma maneira, todas ficarem nesse ponto reflexivo. Se é de humor, tem algo para refletir nesse humor. Se é uma crônica narrativa ou descritiva, vai ter algo para a gente refletir dentro do subcontexto dela. Você vai reparar isso em exemplos. Lá no nosso livro, inclusive, você encontra exemplos, né, de cada uma delas. A gente até leu em sala. Você pode relembrar esses exemplos. Intenção de aproximação com o leitor por meio de sensibilidade. Não deixa de ser aquilo que eu te falei, da leveza da linguagem. E, além disso, por meio dessa reflexão, de alguma maneira eu te conto o que eu estou sentindo, para você refletir, por meio de uma sensibilidade, como se eu estivesse realmente falando com você. Não deixa de ser um convencimento, ok? Vamos olhar aqui o próximo. Crônica divide-se em alguns tipos, entre os quais se destacam. Pessoal, vocês lembram que são várias, né? Mas os nomes vai te auxiliar a lembrar os tipos. Crônica lírica ou poética, né? Já te remete a um texto aí de poesia, ok? Não tem problema. O que você vai focar esse tipo de crônica é a linguagem, tá? Olha lá, então, o que eu fiz em consideração para você. Linguagem poética, episódios sentimentais, nostálgicos, que sejam significativos para o cronista. Emoção. Porque, de alguma maneira, quando você lembra de poema, qual é a principal ideia? É emocionar de alguma maneira. Não é nem a reflexão. Poema tem a ver com sentimento, ok? Tá. Crônica de humor. A própria palavra já está te falando. Ou é para ironizar, ou é para fazer ficar divertido, alguma coisa que não necessariamente seja, ok? Pode ser um recurso. Olha aí que eu coloquei para você. Recurso que busca humor, apresenta visão irônica, crítica de costumes sociais, relações humanas de episódios políticos da atualidade. Seria legal, né, nesse para casa que eu te pedi, você tentar achar uma crônica humorística sobre a situação que tem acontecido, até porque nós estamos ligando as nossas TVs e recebendo uma enxurrada de coisas pesadas, né, tempos difíceis. Acha uma crônica humorística sobre o tema da atualidade, vai ser interessante de você depois debater comigo. A crônica reflexiva. Reflexão para você? Ideia. Se eu estou refletindo, reflito sobre uma ideia, ok? Olha só. Proteja-se sobre a realidade que o cerca, interpretando e registrando por meio de inferência, associação de ideias. Então, crônica reflexiva, eu diria que é a crônica mais primária, quase que a originária, né? Porque tem os tipos de crônica, mas todas, de alguma maneira, têm o texto reflexivo. E essa reflexiva, ela pode te parecer um pouquinho mais séria. Não vai ter essa parte de humor, não vai ter essa parte sentimental, só como se fosse um apelo. Mas não no sentido de vender coisas, tá, pessoal? Apelo no sentido de uma reflexão um pouquinho mais séria, para te comover mais, para te buscar para a ideia desse autor, ok?
Crônica descritiva e crônica aqui embaixo narrativa. Descrição. Pensa em descrição objetiva e subjetiva rapidamente. Sei que você lembra. Descrição objetiva. Lembra? Eu acho que eu te dei o exemplo do pincel na sala. Tô vendo lá um pincel compridinho, cor rosa. Se for subjetivo, aí vai do seu olhar. Qual que é o tom de rosa? Porque quando eu falo de maneira objetiva, pincel cor rosa. Todo mundo pensou aí no pink, né? Passando para o inglês normal, né, gente? Todo mundo pensou e todo mundo sabe qual que é a cor rosa. Mas o subjetivo é que para mim é claro, para você é rosa médio, para alguém é rosa escuro, né? Um pincel para mim que é magrinho, para você não é tanto. Então, descrição. Fui um pouquinho além só para retornar com você aqui. Descrição, caracterização. Estou descrevendo alguma coisa? Estou caracterizando essa coisa, tá? Maneira objetiva ou subjetiva, mas estou caracterizando, ok? Olha aqui o que eu coloquei para você. A caracterização de seres animados e inanimados. Num espaço que tenha pintura, fotografia, dinâmica, você tem que descrever o que está em volta, como que é a cena, de alguma maneira me explicar esse contexto, ok? Tá? Para que eu possa imaginar, inclusive. Na crônica narrativa, essa também é tão clássica quanto a reflexiva, porque crônica é reflexão, né? E a narrativa? Tá te contando uma história, né? Olha só, menor que um conto, maior que uma piada. A crônica narrativa conta um episódio cativante, cuja trama é leve, digestiva, envolve ação, poucos personagens, conclusão inusitada. Olha aí, para você ver como que caracteriza o tipo, né, textual que a gente já havia conversado também. Esse comentário que eu coloquei para você, menor que um conto, maior que uma piada, o conto e a crônica são textos pequenos. Também coloquei para você poucos personagens, consequentemente um local delimitado, um tempo, um espaço delimitado. Principalmente tempo ou espaço delimitado, até por se tratar de coisas do cotidiano, né? Mas o conto e a crônica são textos pequenos. É só você pensar na diversidade e romance. Eu gosto, quando eu penso no romance, para ficar bem diferente, eu já penso em 3 livros empilhados, no mínimo a trilogia, né? Ok? E aí um outro comentário que eu coloquei para você. Geralmente não há intromissão de narrador. Bom, não há necessidade. Se o cronista já está narrando para você uma história, por que nós vamos colocar um travessão para abrir uma fala e, consequentemente, embaixo o narrador te explicar? E o outro falou. Geralmente, gente, a crônica não tem personagens, ou pode ter, mas serão poucos. De modo que eles podem falar entre si e seja autoexplicativo. Não tem necessidade de narrador, ok? E, por fim, não menos importante, crônica metalinguística, metalinguagem, linguagem falando dela mesma. O que eu vejo assim mais comum de crônica metalinguística são cronistas falando da própria linguagem. Na área do português, um cronista criticando, de repente, a cor do ortográfico. Teve uma época que saiu muita crônica, quando estava esse assunto mais em alta, falando da própria linguagem, do que mudou. Então, uma crônica, algo que está acontecendo naquele momento, criticando algo da linguagem. Um filme falando de um filme, lembra? Uma pintura falando de uma pintura, tudo isso é metalinguagem. Então, uma crônica metalinguística provavelmente, possivelmente, vai falar da própria linguagem. Ok? Se não me engano, o módulo é 7 do seu livro. Releia os exemplos, faça os exercícios. Semana que vem eu volto com outro conteúdo para você. Se tem alguma dúvida ainda em vícios de linguagem, você me manda. Eu acredito que a gente já tenha trabalhado de uma maneira quase que exaustiva, até porque é um assunto tranquilo, mas você me envia também, tá? Tenta achar exemplos de cada crônica que eu te falei. E, em especial, gostaria que você pesquisasse uma crônica reflexiva ou humorística dos assuntos da atualidade, tá bom? Fica com Deus, um abraço, espero sinceramente revê-los em breve, viu? Até mais, tchau!